De já hoje, quando estava no meu rancho, me chamaram, me pediram que voltasse, e dos rumos de onde eu vim eu fiz retorno, na esperança de que a vida melhorasse. Juntei pilchas pelos cantos e fiz canto, pois cantando quando eu vim cruzei caminhos, nessa volta de meus sonhos de distância, trazem ânsias de rever meu velho ninho. Quando eu vinha pela estrada de já hoje, lá no passo esporei o meu Picasso, e na ânsia de chegar saí cantando, nunca mais eu voltarei pra onde eu vim. Sábado 21 de outubro de 2023, estamos iniciando o evento de encerramento da 5ª Semana da Alimentação Saudável de Itati, com o grupo de trabalho, né, composto por diversas entidades, né, poder público, sociedade civil, todos em prol de um Itati melhor, de uma alimentação saudável melhor, não apenas de Itati, mas de todas as pessoas, né, do litoral norte. Então, agora nós vamos iniciar a atividade de Histórias da Nossa Terra, que é o encerramento da nossa Semana da Alimentação Saudável. Agradeço a vida por a vida ser perfeita. De dia a gente trabalha, de noite se deita. Nós damos as mãos e às vezes nós brigamos. Briga 2 vezes é coisa de quem se aceita. Gratidão, família, o peso que a gente peita. De dia a gente trabalha, à noite aproveita. Obrigado, amigos, diferença se respeita. Mentiras se superam e o perdão se aceita. Agradeço a Iemanjá por estar em sua presença. Com seu calor provar que a nossa missão foi eleita. O seu, o meu, o nosso amor é a palavra a ser dita, sentida, cumprida e feita. O seu, o meu, o nosso amor é a palavra a ser dita, sentida, cumprida e feita. As pessoas não são perfeitas, como você também não é. O
importante é se respeitar, viver a vida, manter a fé. As pessoas não são perfeitas, como você também não é. O importante é se respeitar, viver a vida, manter a fé. Luar, 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 luar. Eu agradeço a vida por a vida ser perfeita. De dia a gente trabalha, de noite se deita. Nós damos as mãos e às vezes nós brigamos. Briga 2 vezes é coisa de quem se aceita. Gratidão, família, o peso que a gente peita. De dia a gente trabalha, à noite aproveita. Obrigado, amigos, diferença se respeita. Mentiras se superam e o perdão se aceita. Agradeço a Iemanjá por estar em sua presença. Com seu calor provar que a nossa missão foi eleita. O seu, o meu, o nosso amor é a palavra a ser dita, sentida, cumprida e feita. O seu, o meu, o nosso amor é a palavra a ser dita, sentida, cumprida e feita. As pessoas não são perfeitas, como você também não é. O importante é se respeitar, viver a vida como ela é. As pessoas não são perfeitas, como você também não é. O importante é se respeitar, viver a vida, manter a fé. Luar, 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 luar. Bom, então agora eu gostaria de chamar o Léo, né, junto com a família da Tecoa Irupá, que é a aldeia Mbiá Guarani de Terra de Areia.
Queria agradecer a vocês, então, enfim, por tudo isso. Não sei muito o que falar, fiquei sem palavras, muito obrigado mesmo.
E tenho certeza que foi muito importante para a gente, né, vocês estarem aqui hoje e a gente está ouvindo vocês e espero que essa parceria possa se manter aí, que a gente possa aprender com vocês e enfim, trocar experiências também com vocês. Muito obrigado a todos vocês, viu? Para nós também foi uma grande satisfação de estar com vocês, representando a nossa comunidade de Terra de Areia. E peço mais um momento, assim, só para finalizar, eu vou dar um baracá, que é o violão, né, para minha irmã Diana. Ela vai cantar mais uma cançãozinha só para finalizar mesmo.
Eu vi você se arrumar sem pressa para ver o mar. De manhã cedo eu saio pra buscar o almoço da minha família e a vida no seu ciclo singular. Demos um tempo pra gente se encontrar e o tempo no seu vício circular nos pôs de frente pra gente se conversar. Almas brilham, as pessoas brigam. Almas tingem, as pessoas fingem. Eu quis então te perguntar se tá bom aqui ou se trocamos de lugar. O toque do bongo no embalo do chimbal, virada na caixa Babilônia, racha trabalho instrumental. São sonhos do local, são sonhos do local. Sou um sonhador e compus esse som pelo céu que é azul e o mar que é marrom, litoral gaúcho e toda a natureza, onde o repuxo encontra a correnteza, floração das algas, redenção das almas, proteção da fauna, calejam as palmas das mãos que apagam o horizonte com concreto, esquecem que o futuro pertence a seus filhos e netos. As bifurcações, encruzilhadas de maquiné, sinto efeito no meu peito, no meu jeito e na minha fé. Fui dormir cansado pra amanhã estar de pé. E quando eu acordei, eu vi você se arrumar sem pressa para ver o mar. De manhã cedo, sem medo, eu vou buscar o almoço da minha família e a vida no seu ciclo singular. Demos um tempo pra gente se encontrar, mas o tempo não nos deixou respirar. Se é com você que eu quero me casar, eu vi você se arrumar sem pressa para ver o mar. De manhã cedo eu saio pra buscar o almoço da minha família. Assim tivemos o nosso primeiro momento de Histórias da Nossa Terra, onde assistimos a mensagem da comunidade indígena de Terra de Areia. E agora vamos para o segundo momento. Quero então chamar da colônia japonesa, Sr. Rionei Shimomura, que vem aqui e vamos sentar aqui e bater um papo. Boa tarde, senhor Shimomura. Muito obrigado pela presença. Nós já tivemos o senhor numa outra ocasião aqui, contando para nós sobre a cultura de alimentação da comunidade japonesa. E hoje nós estamos aqui para ouvir do senhor como, na sua tradição, os pais ensinam os filhos, as mães ensinam os filhos, as filhas, sobre o cuidado com a terra, o trabalho na terra. Então, o senhor fique à vontade para falar conosco. Boa noite. Outra vez me convidou
falar aqui com os senhores assim, mas o primeiro filho não me explicou o que fará, então muito errado que tinha falado, mas eu ouvindo parece que comida, então farei desde chegado ao Brasil, eu para mim sentir bem é comida brasileira, era feijão, e meio ano engordou 6 quilos, eu falei para o pastor assim, e passou assim, mas agora eu pouquinho, hoje sim, de coisa de terra falou, né? Terra, sim. Então, falo um pouquinho outra coisa, desculpa demais. Agora, eu para vir aqui no Brasil, eu nasci na 1935, província de Nagano, Japão, né? Então, este ano, maio, completou 88 anos. Então, era para vir aqui, não, imigrante que veio para o Brasil, porque era guerra que tinha. Segunda Guerra Mundial, eu, quando 6 anos começou, quando 10 anos terminou, o Japão perdeu. E tanta gente que tinha fora tem que voltar ao país. E sobrou, gente não tinha serviço tanto assim. Então o governo inventou mandar emigrar para outro país. Eu, 23 anos tinha e aproveitei no plano de governo, sem pagar nada da passagem. 2 meses de viagem de barco, cheguei ao Brasil, né? Agora, um pouquinho da guerra, fala de assim, guerra termina tudo, não tem humanidade, nada ali, e sofri muitas coisas, não tinha açúcar, não tinha azeite, comida também. Minha casa era bem campanha, não existia bicicleta nem nada, só criava 2 éguas. Um ano tira potrango, vende ali, só dinheiro que vinha para casa, né? Gasto ali, comprar as coisas e querosene e sal só. E azeite, certo, sistema de comida já diferente de como o Brasil. Um ano, azeite, cada casa nem chegava a 2 litros, cada casa, o governo dava. E comida que nós produzia, levava tudo do governo. Então, nós temos que comer gafanhoto e caça de coisa de bichos. No inverno, sempre 60 centímetros de neve, meio ano embaixo do neve e gelo. E caça lebre bastante, porque lebre passa sempre, caminho tem eles, né? Sim. Então faz algo do arame, fisgana e come esse. E gafanhoto, já a última hora não tinha hora, tem que procurar comida, então aluno, botava na bolsa, ali a mãe fazia. O aluno da escola? E Isso. caçar gafanhoto. Deixa a noite, outro dia passa vapor, depois fritar, fritar não dava, mas então fica seco assim, comia. Até
inverno tem que comer aquelas. Então, secar, guardar, botar na sopa, assim, né? Passar assim. Guerra é a última coisa. Agora começou Oriente Médio, Ucrânia, inverno tem que comer aquelas. Então, secar, guardar, botar na sopa, assim, né? Passar assim. Guerra é a última coisa. Agora começou Oriente Médio, Ucrânia, tem guerra. O senhor pode segurar um pouco mais isso? Eu escolhi vir para o Brasil. O Brasil não tem guerra, não tem terremoto. Japão, volta e meio, está sacudido da terra, assim. Não tem tranquilidade. E 1911, 1911, não, 11 não, muito mais. E deu terremoto grande, minha nora, da casa de minha nora, perto de usina nuclear, 10 quilômetros. Então, quando vem o terremoto, tem que fugir para longe, para não chegar ali, né? Sim. Então, guerra é triste. 100 anos e pouquinho mais, poeta japonês falou assim: mundo não tem paz e felicidade, não tem própria felicidade. Hoje eu sentindo tanta guerra que chegando, alcançando para a gente, verdade mesmo, já coisa sobe, preço, dia a dia. Falou que certo, achava. Então, sempre pedindo para o paz mais ali. Para nós também, né? Para tudo. De noite, pedi para Deus para acalmar a guerra. Itati tem que ter sempre como hoje, tranquilo, gente boa. E eu aqui, chega aqui, termina a vida aqui, fica a terra de Itati. Não é só minha força, eu escolhi, mas me ajudou, assim, sempre pensando, Sim. agradecendo, assim. Seu Shimomura, Hi. desculpa, eu interromper o senhor, Sim. mas assim, comparando as terras para cultivar, para plantar no Japão e no Brasil, qual a diferença? Diferença é clima, acho. Japão tem granja, labora também, mas eu acho que não tem muito, só clima, né? Seu clima. Porque a 4 estações, Japão é bem qualidade. Verão e inverno já está muito diferença. Frio, até 20 graus de baixo chega, né? 4 meses cada clima, então só esse acho a diferença. Certo. Aqui é sempre verão, tudo planta dava verão e inverno. Essa é a diferença, eu acho. Sim. Assim, Muito bem. tem. Minha palavra não tinha estudado na escola, só imitado por gente, amigos, assim, falando ali, muito cerrado também tem. Senhores que desculpa que entendeu por essa parte. Não, está muito bom. Sim. Palavras muito boas que o senhor nos traz. Sim. Muita guerra, Sim. muito frio, Sim.
terremotos. Terremoto. E aí vem para o Brasil. Sim, sim. E gosto do Brasil. Gosto de escolher bem no Brasil, né? Aqui não tem guerra, não tem terremoto. Escolher certo também. Tá bom. E Deus que ajudou. Deus ajudou. Então, muito obrigado. Tá. Desculpa que faltam muitas coisas aqui. Não, tá ótimo. Gostaram? Vamos aplaudir o seu Shimomura. Muito obrigado. Encerrou lá, né? Tá bom? Temos a satisfação de receber o seu José Bento de Souza para nos falar sobre o seu entendimento a respeito da terra boa de Itati. Boa tarde, senhor Bento. Seja bem-vindo. Vamos sentar aqui e bater um papo. Então, o senhor pode, já está ligado, o senhor pode falando direto, contando a sua história para nós. Boa tarde a todos. Meu nome, José Bento de Souza, criado em Três Forquilhas, nascido em 1945. Estou com 77 anos, vou fazer 78 agora, se Deus quiser. Agora, dia 21 de dezembro, eu quero fazer os 78 anos. Então, quero falar para vocês o que é a agricultura de antes com a de hoje. A terra, todo mundo já sabe como é que a nossa terra produz agora. E eu gosto de falar um pouquinho de em pé mesmo, não gosto de estar sentado. Então, quero ter o prazer de apresentar essas minhas palavras para a juventude, que hoje em dia a juventude já tem outro estilo do meu tempo. Então, mas quero falar primeiro nas terras, nos plantios, o jeito que eu comecei, estou com 77 anos, e trabalhando na roça, sempre, sou agricultor de Três Forquilhas há 77 anos. Eu tive uma mudança só até agora, aí não me mudei, eu achei, da onde eu nasci, eu não me mudei longe 1 quilômetro, é o máximo 1 quilômetro da minha mudança, foi só a mudança que eu fiz até agora, graças a Deus, foi esta. Então, a gente viveu na terra, me criei ali, nasci ali, me criei ali, em Morro do Chapéu. E a terra, conforme nós trabalhávamos, eu trabalhei com meu pai, nós éramos 12 irmãos. Então, eu era quase dos mais velhos. Então, estudo, eu não tive, para dizer que eu não tive estudo, eu tive um ano e meio de colégio. Eu tive o primeiro ano, passei o primeiro ano, o segundo, e meio ano do segundo ano, para passar para o terceiro, eu já tive que sair da aula para ajudar a criar os outros meus irmãos, que eu era dos mais velhos. Então, a terra, nunca nós não tínhamos uma pareia de boi, aí não tinha apenas um arado, aí não tinha um trator, nada. Então, era a terra, nós plantava para o alimento mesmo que a gente era plantar feijão, o milho, e o arroz, a abóbora
E alguma, depois, mais tarde, a gente começou a plantar alguma roça de pepino para sobreviver. Então, nós trabalhava bastante, 4 meses, era de junho, julho, até dezembro, janeiro, é que fazia a plantação e colhia, e depois, então, a gente não tinha para que ver, só colhia aí 30 sacos de feijão, ou 60, 70 de milho, mas era só para o gasto. Então, dali, da roça mesmo, nós tínhamos que fazer, ali saía, ali para a gente comprar o café. A café era difícil, até que a gente ia plantação de café. Então, nós tínhamos que comprar mais o azeite, que era mais difícil a gente comprar, porque a gente toda a vida criamos porco e galinha. Então, a gente não sobrava, era difícil sobrar dinheiro, a gente tinha que levar muito controlado para, no fim do ano, o que sobrasse daquela colheita, então a gente, o que sobrasse um pouquinho, a gente fazia um dinheirinho para comprar uma roupa e alguma coisinha de alimento mais diferente. Nós só comia comida mesmo forte, mas era da roça, só era pura. Era comida pura, não tinha esse negócio que hoje em dia, gente, essas doenças que vêm, mais que estão aparecendo, vocês podem saber que isso não vem do ar. Isso vem mesmo das próprias comida que a gente come hoje. Que hoje toda a comida, 99% tudo tem veneno. Vocês podem saber que tem, senão ela não produz. A terra não produz mais ela como vinha antigamente, que era natural. Aí fazia as terras, botava aí pichurum, que muita gente, muita juventude não sabe o que é um pichurum. Pichurum que a gente tratava, que a gente não tinha dinheiro para pagar o empregado, então a gente trocava dias, uns vizinhos com os outros. Botava 15, 20 o empregado, então a gente trocava dias, uns vizinhos com os outros. Botava 15, 20 pessoas faziam a roça, porque não tinha dinheiro para pagar o empregado. Então, a gente trocava dia. Então, trabalhava arrumava aí 15, 20 pessoas, fazia a roça, comparação como para mim, ou para o meu pai, e depois a gente ia pagando os outros. Todos faziam a nossa roça, para nós sobreviver, era tudo feito na enxada e na foice. Não tinha nada, nós não tínhamos do que fazer um dinheiro para pagar um empregado ou pagar uma máquina, nem tinha máquina, não existia. Então, depois que passou ali uns anos, a gente foi melhorando, nós já tínhamos uma parede de boi, nós já tínhamos arado para fazer as terras, só não tinha máquina. Não, trator, essas coisas a gente não conhecia. Era feito, o trabalho mesmo nosso era braçal. Só porque o que colhia planta boa, planta garantida, todo mundo podia comer. Era desde criancinha de 2 anos, podia dar feijão ou arroz, que era pura. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já sabe que hoje em dia não produz mais, nem produz. Se plantar, que nós plantava mesmo, como plantava na terra natural. Hoje, a gente sabe que não produz mais, que a terra mesmo foi queimada, mesmo a terra para plantar, por nós mesmos. Depois, a mais forte já começou a botar outro veneno, esse Roundup. Isso aí, vocês sabem que isso aí é uma pena. Mas isso aí é o que enfraquece a natureza, esses nossos venenos. Mas o pior é que sem veneno agora, a terra acostumou com o tratamento, ela não produz mais sozinha. Eu acredito que não produz. Então, aí, com o tempo, nós começamos a plantar uns pés de banana, já plantava umas coisinhas mais para sobreviver. Então, me criei mais plantando banana. Mas para você ver que era tão difícil que nós não era escravo, mas era quase considerado uma escravidão. Começamos a plantar banana e as terras eram boas, produziam bem. Vocês sabem como é que nós vendíamos a banana para sobreviver? Pode vocês achar até que eu estou bobeando, mas eu tenho que dizer o que eu passei, que eu já tenho 77 anos.
Nós plantava banana e a gente podia dar cacho de banana de 25, 30 quilos. Vocês sabem quanto é que nós entregava aquela banana? Isso aí tem o seu Oscar, que esse era meu vizinho lá, plantou também bastante banana no Morro do Chapéu. Nós plantava, nós entregava a banana, gente, era por 13 quilos. Nem que desse 30. Não era pesado, era o cacho. Era pesado, sim, mas o cacho que desse menos de 13 quilos era 2 por 1. Desse 12,5 já não era, aquele não ia mais, já era, tinha que ser 2 por 1. Ele podia dar 30, nós entregava a carga lá por... Parece até mentira, mas era 13 quilos. O 13 quilos era primeiro. 13 quilos, então aquele era o cacho de primeiro. Lá, o intermediário, eu não sei se entregava por cacho igual, ou se Diler fazia em caixa, como é hoje. Hoje, se der 5 quilos ou 10, mas nós estamos vendendo o que tem. O que tem, se der 5 quilos ou 10, ou é 1 quilo, ou é 2, mas aproveitamos o que tem. E primeiro não, primeiro era bem assim. Podia o cacho de banana dar 25, 30 quilos, era 13 quilos. O que não desse 13, faltasse meio quilo, era 2 por 1. A balança dele só marcava 13. Era só a 13. Então, não sei porque que esse número 13, se é tão bom, porque era 13 quilos. Então, a gente sobreviveu, então, sobrava pouco. Sobrava pouco, a gente não passava fome, porque, graças a Deus, toda a vida a gente teve como... Porque a gente não vendia quase o milho e feijão. A gente tinha, que nem o milho, nós criava um porco gordo, nós tinha todo no chiqueiro, galinha nós tinha sempre. Criação de gado, esse negócio de hoje, qualquer um de nós. Aí, a maior parte não se vai mais no açúcar. Tem uma res para botar no friso. Naquele tempo não existia, porque nós não tinha luz, não tinha como ter um friso. Só também a gente tinha uma vantagem que não tinha despesa. Nós não tinha luz. É um gasto mais. Nós não podíamos ter uma televisão. Nós não podíamos ter um rádio. Nós não podíamos ter esses toca-disco, toca-fita, que nós tratávamos. Então, aquele pouquinho que nós ganhávamos, ainda sobrava um pouquinho, porque aquele pouquinho nós não tínhamos o que gastar. Então, hoje, a juventude, a maior parte da juventude, sai daqui para ir para a cidade, porque a colônia, eles acham que a colônia está ruim. Não, gente, eu trabalhei bastante, a colônia está muito boa, porque eu trabalhei, meus pais me criaram e diziam a mesma coisa, mas eu ainda peguei uma porção. Vocês sabem quanto é que nós ganhávamos por dia? E não era dizer que era de comparação, trabalhava 8 horas por dia. Não, era de sol a sol. Isso quando antes do sol nascer, nós tínhamos que ir lá na casa do patrão. E quando o sol entrava, é que nós já saímos. Então, nós trabalhávamos de sol a sol. Não era trabalhado 8, 10 horas. Trabalhava aí 13, 14 horas. E trabalhava um dia desses, dia mesmo, no calor. E vocês sabem quanto é que nós ganhávamos? Havia 1 quilo de carne por dia. Nós trabalhando essas 12, 13 horas por dia. E era... Eu não estou mentindo, verdade. Trabalhei muito tempo, o dia todinho puxado, para dar 1 quilo de carne. Então, hoje a agricultura acha que hoje está ruim. A agricultura está muito boa hoje. Porque qualquer piazinho, hoje, ele trabalha e tem certeza, ele ganha para 5 quilos de carne, com todo o preço, que acha que a carne está lá em cima. Mas não. Hoje trabalha um dia, qualquer piá. É 120, 130 pila por dia. A não ser 180, que sendo bem trabalhador, até 180 pila por dia tem gente que ganha. Ali no Morrinho eu tenho os meus sobrinhos, trabalham lá, alguém ganhando 200 pila por dia. Você vê, eu ainda conto 5 quilos de carne, mas dá bem mais. E antes não. Antes era batido, um dia todinho puxado, e dava 1 quilo de carne. Só dava 1 quilo de carne. Muito bem, seu Bento. Eu queria fazer uma pergunta ainda para o senhor, por isso eu vou interrompê-lo. Mas, assim, o senhor mencionou de antigamente, não tinha esse negócio de veneno, né? Hoje tem
tem muito veneno e a terra não responde mais. Mas a gente tem uma esperançazinha, assim, porque tem gente começando a trabalhar de novo. Nós tivemos aqui uma palestra com o Sebastião Pinheiro, e ele estava ensinando como recuperar essa terra, porque ele disse que o adubo químico, tudo resseca muito o chão, vira aquele torrão, não produz mais, precisa recuperar com matéria orgânica, né? E nós temos aqui gente hoje que faz 28 anos que está peleando com agricultura ecológica, sem usar veneno na propriedade. Então, temos a juventude que está fazendo curso para ver se nós saímos dessa, né? Isso. Então, eu agradeço muito a fala do senhor, assim que é alguma coisa que vai ficar registrada para nós como ensinamento. Isso. E não só nós que estamos aqui, mas outras pessoas que vão ver essa gravação vão saber, então, dessa sua história. Por isso, nós agradecemos muito. Certo. E convido, então, para as palavras finais do senhor. Certo. O que eu quero falar um pouquinho para a juventude é a parte, um pouquinho, que eu não podia de deixar de escrever, pelo racismo. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de falar, porque hoje eu gosto demais de ver a juventude, porque eu fui juventude, mas é bem diferente de hoje, a juventude. Juventude de hoje, a gente conversa com a juventude, eu não sei se é o que eu tenho que agradecer, de certo, é um pouco o estudo, as professoras. Porque, como eu disse, eu tive um ano e um pouquinho na escola. O pouquinho que aprendi naquele ano, batalhado. Hoje, ele tem uma vantagem. Hoje, o aluno, ele para ir no colégio, pode ser 1 quilômetro, ou 2, ou meio quilômetro, e ele embarca na porta da casa, vai descer lá no colégio, lá do colégio vem descer na porta da casa. Então, tem muita vantagem essas nossas prefeituras, que primeiro todo mundo, esses municípios, isso aí não adianta, porque... Não. Eu não concordo. Isso é bobagem. Quando nós vivíamos no município, esses anos todos, há 32 anos atrás, nós, aqui onde eu moro, era o 2º distrito de Torres. Então, nós precisávamos, qualquer uma coisinha, nós tínhamos que ir a Torres. Aí, para ir no médico, aí era Torres. Era difícil até de ir. Que muita gente ali aí hoje, do meu município, ali ainda eu conheci gente de ir a pé em Torres, por audiência, não tinha um ônibus, não tinha dinheiro. Ele saía ali numa audiência, tem que sair um dia antes. E a Torres. Então, hoje não, hoje então tem que agradecer às prefeituras, tanto de Itati, como Três Forquilhas, como nos arredores. Então, ajudou muito isso, que hoje o aluno sai, ele embarca na porta da casa, tem a condução, leva, ele não precisa estar levando merenda. Nós, naquele tempo, os poucos tempos que eu tive no colégio, atravessando o rio, capoeira, para chegar lá no colégio, de pezinho no chão, quando não era de tamanco. Hoje o aluno, então, ele estuda como ele quer, ele tem o alimento. É bem as professoras, hoje elas estão de parabéns, porque ensinam bem. Nós, naquele tempo, nem as professoras, o estudo já era bem diferente. Hoje, eu acho vantagem, claro, que toda a vida, aí um ou outro, nariz empinado tem. Mas a juventude dá gosto da gente conversar com eles, porque a educação mudou, que eu sei que é uma coisa que não tem nem comparação. Então, e eu me criei, ainda peguei isso e vendo alguém sofrendo. Porque, graças a Deus, eu comecei a trabalhar, nunca ganhei nada de ninguém, nunca peguei herança de ninguém. Então, fui sobrevivendo e, graças a Deus, até agora.
eu tenho, eu não é que sou. O Bento diz, não, Bento é forte, não. Mas eu tenho do que viver, graças a Deus. E nunca, por enquanto, ainda nunca ganhei nada de ninguém, só no meu braço. Muito bem, seu Bento. Vamos aplaudir o seu Bento aí por esse depoimento. Agora nós queremos ouvir ainda o seu Oscar também, então te agradecemos muito. Certo. Não, vou agradecer aí o pastor, a dona... Qual é o nome dela que me convidou? A Liana. A Liane. A Quero agradecer a dona Liane, foi que me fez o convite aqui. A juventude que hoje vocês, para mim, vocês estão de parabéns. E o dia que precisa de uma palestra que até não dá tempo, porque não dá tempo de eu falar mais um pouquinho no racismo. 5 minutos? Ou 10 minutos, que seja? Não, menos. Uhum. 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos. Então, eu vou falar então direto no racismo. Eu, até 1965, até me lembro o dia, 24 de dezembro, nós sofríamos um racismozinho. No Morro do Chapéu mesmo, porque eu nasci, foi lá e aconteceu lá. Então, nós tínhamos ali, eu era da diretoria da coisa, e nós, assim, a gente se dava todo mundo bem, mas como eu fazia parte daquela igreja, que puxar a madeira, tudo, fazer aqueles garpão lá, era ou meu pai ou nós, com carro de boi, tudo puxando aquela madeira, sabe? Mas só porque na hora da festa, gente, nós sofríamos um racismozinho, se dava com todo mundo, mas na hora da festa nós ajudamos tudo, nós era para trabalhar. Mas na hora mesmo de fazer uma festa, aí porque nós tínhamos menos negro, como se diz, não trata o moreno, tem que tratar direto. Os negros, então, nós tínhamos ali as 10, 20 famílias que trabalhavam. Então, na hora do baile mesmo, que tinha festa, nós dançávamos junto no mesmo salão. Aí você vê, por isso que eu digo que a gente sofreu um pouquinho no racismo. Então, nós era menos, repartia aquele salão, o chapéu, e nós dançávamos com a corda, com as cadeiras, os negros dançavam separados. O branco dançava para lá. Até que nesse dia era de toda a vida, a gente lutando, e levantou aquela comunidade toda ali, nós tudo para trabalhar, tudo parei, mas na hora de se divertir, na hora do baile mesmo, era separado. Até que dia 24 de dezembro de 65, a gente tinha a festa, porque nós fazíamos festa com um torneio, então a festa era muito grande, nós fazíamos festa ali com 30 times de futebol, fazia tudo junto. Mas chegou na hora de nós tínhamos dito, fulano, nós queremos. Aí, quando chegamos, na hora eu não vou dizer quem eram os da comissão, quem eram os presidentes, porque aí não convém a gente citar o nome. Aí, então, tinha aquela diretoria, a diretoria era tudo branco. Chegou na hora de dançar, era 8 horas. Um conjunto lá de Torres, do Sargento Brito, certo, vocês viram falar? E os promotores, era tudo da pesada. Então, bem na hora aí, e tinha um festeiro, nosso amigo, daqui da conta, não vou falar o nome, mas daqui. Era naquele tempo, era o poderoso, era ele, era o festeiro. Aí tá, então nós temos casal lá, nós estávamos uns 20 casal. Aí na hora de dançar mesmo, que começava às 8 horas, tá? Então, o festeiro tinha o direito de dançar a primeira marca, cara, com a patroa. E nós tínhamos falado uns minutos antes, 1 hora antes, fulano, o nosso cantinho não, ou vocês não vão dançar. Aí a gente foi se arrepiando, nós achamos que era bobagem. Quando chegou bem em cima da hora, nós dançar, não. Hoje não tem lugar para vocês. E nós se reunimos. E eu nunca fui de briga, nunca fui nada. Todavia fui da paz, todavia fui de karma. Mas eu já tinha uns irmãos que eram mais agitados. E o pai.
Aí se reunimos num canto, não, hoje nós vamos dançar. Aí quando rompeu a gaita, aí o festeiro saiu dançando, era só dançava a primeira marca. Aí ele saiu dançando, que não cederam para nós, e nós naquele dia resolvemos a terminar com aquele racismo. Aí, quando rompeu a gaita, o festeiro saiu dançando, e eu tinha hoje, a minha mulher, que hoje nós temos já 57 anos casados, e nós era noivo, nós ia casar dentro de 15 dias. Mas eu, como não era de bronca, ela ficou desse lado aqui, eu aqui, e o meu irmão aqui, o outro irmão que eu tinha, até faleceu. Aí, toda a vida, eu toda fui da paz, como eu já disse, e ele meio nervoso. Aí, quando rompeu a gaita, aí que o festeiro saiu dançando, aí o meu irmão veio e pegou a minha patroa por o braço de um lado, pegava para cá, eu puxava para cá para ela não ir, e ele puxava para lá, para ir. Porque eu brabo que estava, mas não estava querendo começar por mim. Até que eu pedi, até que eu larguei. Larguei a minha patroa e deixei ele. Ele também saiu dançando. Quando saiu dançando, nós já estávamos tudo arrepiado. O festeiro gritou. E era o sargento Brito, lá, que era tudo da pesada. Aí, quando rompeu a gaita, que ele saiu dançando no festeiro, o meu irmão me tirou a minha patroa e saiu dançando. Nós era só noivo, nem era casado ainda. Aí saiu dançando, ele grita de lado, para a gaita que tem um nego dançando. Você vê, nós já estávamos arrepiados, daí quando ele gritou, para a gaita que tem um nego dançando. Mas Deus o livre, todo mundo arrepiou, nós estávamos com 8 casados, mas tudo, nós estávamos bem, nós já tínhamos se ferrado, que estava disposto a qualquer coisa. Aí parou o baile, nós tinha, era porco assado, era galinha, tudo, era 8 horas, e o nosso baile, a festa, o lucro mesmo, dava, era de noite, era na hora do baile, porque o baile era domingo para segunda, depois da festa. Aí parou, tinha a comissão, ajeitemos, não, foi, então arruma um cantinho, não, hoje não, olha, então não vamos dançar. Pois terminou o baile, terminaram a festa ali naquela hora, 8 horas da noite, sem ninguém dançar, e não deram o gosto de nos ceder. Terminou a festa, ficou aquilo tudo lá, era para o nego pagar. Então, aí, amanhã, então, bom, foi para Torres. Foi para Torres, no tempo. Mesmo o padre, eu tenho que falar o nome, era no tempo do padre Delaide. Aí, tocaram para Torres segunda-feira. A negrada, vamos pagar essa despesa, que a despesa era grande mesmo. Aí, fomos para Torres. Nós fomos de 4 negros, e foi a comissão toda, chegou lá, aí deram o depoimento deles, nós todos sentados juntos. Aí deram o depoimento deles, e o delegado escutou. Aí até nem foi eu, foi o meu pai, falou disso, se deu assim. Aí o delegado escutando, escrevendo, aí perguntou para a comissão, que eu não vou falar o nome, disse, vocês estão de acordo de aquele salão continuar? Claro, presidente, mas claro, nós queremos isso, só tem que acertar para eles pagar a despesa. Aí o delegado agarrou e se levantou e disse, olha, de hoje em dia, eles não têm despesa nenhuma para pagar, vocês até podiam ter processo, a gente não vai processar hoje, agora hoje, ou eles dançam tudo igual, ou fecha a comunidade de vocês. Foi a ordem que ele deu. Então, graças a Deus, nós estamos bem, que se dava bem, e ficamos se dando melhor, depois daquilo, a festa já, nós fazíamos 2 festas por ano, continuou, e agora, e o racismo lá, graças a Deus, porque a maior parte, nós já estamos de meio a meio, casado preto com branco e branco com preto, graças a Deus terminou aquilo. Então a gente toda a vida ficou com aquilo, só porque ficou gravado até o dia, e o quanto do ano e quanto do mês. Aconteceu aquilo, eu gravei aqui na cabeça e não perdi mais. Então, graças a Deus, a gurizada aí, essa juventude tão de parabéns, hoje ninguém olha de nariz. Lá tem algum. Tem algum, porque a juventude, você pode saber, nunca tem. E a juventude não é só do branco.
esse negócio do racismo, ele tem no preto também. É igual, um pouquinho tem, mas graças a Deus a gente pode dizer que está eliminado. Vocês estão de parabéns, muito obrigado. Muito bem, senhor. Obrigado, senhor. Um abraço. Muito obrigado. São histórias da nossa terra e vamos assim nos encaminhando agora para o quarto e último depoimento. E chamamos então seu Oscar Lino Jacob para nos contar história de nossa terra. Seu Oscar, descendente da imigração alemã. Boa noite, seu Oscar. Bem-vindo. O senhor quer sentar? Está o microfone na sua mão. Pode contar a sua história para nós. Boa noite para todos. Eu, quem não me conhece, eu sou Oscar Lino Jacob, aqui do centro de Itati. Eu nasci em Três Forquilhas, que era município de Torres, naquela época, e hoje é Três Forquilhas. E eu estou morando aqui há 30 e poucos anos. Eu tinha 3 anos de idade quando eu comecei a usar calça, eu só usava um camisolão. Com 7 anos, meu pai fez uma enxadinha com cabo de taquara, eu comecei na roça com ele, em companhia. Mas eu fui gostando tanto que no fim eu já trabalhava igual, em poucos anos eu trabalhava igual quase a ele, porque eu sempre fui muito esganado para o serviço. E então, naquela época, o meu pai tinha uma família muito grande, mas não tinha estrada, também a dificuldade era tão assim que no mercado a gente comprava, tinha que levar uma sacola para trazer 1 quilo de açúcar, 1 quilo de farinha, que era tudo em sacas, não tinha, era tudo que vinha de fora. E a gente então criava bastante porco, criava gado, então matava uma res por ano para poder ter a carne para comer. E criava porco para a banha, nós não usava azeite, usava era a banha. E criava bastante galinha, então tinha bastante ovos, galinha para comer. E a carne que a gente fazia, os porcos que a gente matava, em seguida, vinha aquelas latas de querosena, de 20 litros. A gente cortava em cima, botava uma tampa e fritava a carne, botava ali dentro e enchia com banha, para deixar de um ano para o outro, para poder ter a carne para comer. Senão, porque no açougue não dava para comer, a gente ganhava pouco, né? E era muito difícil. Então, a gente, graças a Deus, que eu me criei jamais na fartura. Quando eu era pequeno, a gente tinha muita dificuldade, mas depois a gente trabalhava muito, plantava milho para vender, plantava feijão e criava no terreiro, fazia aquela roda com 2 cavalos para triar o feijão. Era triado feijão a cavalo. Então, tinha sempre um com a pá cuidando. Quando o cavalo queria fazer necessidade, estava lá cuidando para tirar para fora, para não deixar misturado. E batia muito trabalho, porque aquele feijão ficava meio misturado com o pó para bater. Então, a gente colhia amendoim, levava no porto, que primeiro não tinha estrada. A estrada ia costeando o rio, mas depois, então, quando fizeram a estrada para ir para o porto, daí eu já estava mais maiorzinho, mas eu me lembro que eu ainda fui ali no Brem, a gente passava por trás do mercado lá deles, passava lá no rio era do Rio do Depósito que eles falavam, onde sai no Nascimento. Aquela estrada lá, no Rita ali para ir para o porto. Depois que foi feito por cá, para a gente ir para o porto. Então era uma dificuldade muito grande, era só um trio mesmo de carro.
Então, caminhão não existia naquela época, como ele falou, não tinha motor, não tinha trator, não tinha nada. E depois, com essa carne, a gente começou a fazer esse trabalho de carnear os porcos, carnear uma vez por ano, a gente carneava e a carne de gado era botada para secar. E a carne de porco era toda ela fritada, os pedaços, e enchia a panela e depois a lata e enchia depois de banha por cima, guardava de um ano para o outro aquela carne. Então é que a gente podia já comer um pouco melhor. Depois quando eu casei, eu fui de muda para o Chapéu. Para aquela época, para vir do Chapéu, a minha mudança foi para o Porto, para ir lá para o Chapéu, era lá vizinho dele. Passava ali onde é a igrejinha, morava mais no fundo, do lado do Morro Chapéu. E aquela estrada do falecido Marcelino Kenny, que eles falam ali, que era ali, quando o Liro Kenny foi o prefeito, ele que ensaibrou aquilo ali, porque nem de carroça eu não conseguia subir aquilo ali. Tinha que ir de carroça pelo Porto, para vir na igreja aqui nos cultos e ir visitar meu pai ali. Então as coisas foi assim, tudo melhorando de uma maneira que a dificuldade foi tão grande que a gente sofreu no começo, mas eu posso agradecer a Deus com a gente. Depois tinha estrada, já tinha mais produção, porque a gente plantava de tudo, era amendoim, era feijão, era milho. E curiosidade, como é que vocês preparavam o senhor falou que tinha uma enxadinha desde criança. Sim. Como é que vocês preparavam a terra para plantar? O meu pai foi um que nunca queimou cisco. Ele fazia os cordãozinhos de cisco e era tudo na enxada e com aradinho de virar a pá. Virava ela e enganchava um ganchinho. Ou se não, o fuçador. Naquela época já tinha o fuçador e tinha só... Puxado a boi. A puxada a boi. O rutsaco, que como se fala, que é esse que o último tinha... Então esse eu já tinha uns 15 anos, quando o pai me comprou para eu fazer as lavouras dele e fazer alguma lavoura por fora para ganhar uns dinheirinhos para poder ir nos bailes. Mas ele nunca gostou de queimar o cisco. Eu sempre deixava o cisco para amontoado e fazia os cordão para adubo, para esterco, aquilo ali, né? E a terra naquela época produzia. Produzia. Agora hoje não, hoje já... Eu tinha um tio que morava do lado, ele ciscava tudo e botava fogo, queimava. A terra dele no fim não dava mais nada, e a nossa sempre era uma terra melhor. O senhor nota assim que o INSO hoje é diferente? O INSO de hoje e o INSO de antigamente? duplicou. Modificou. O INSO duplicou muito. Naquela época nós não trabalhava com veneno. Eu fui de muda para o Chapéu lá, eu fui um dos maiores plantadores de banana lá. É como ele falou, a banana lá, mato e capoeirão que eu botei era 20, 30 quilos. Era 13 quilos e dava... uma comparação, R$5, 13 quilos, era R$1,00 naquela época. E se desse 30 quilos, eram os mesmos 5. Então, se não desse os 13 quilos, já era 2 por 1. Isso aí é verdade, o que ele falou que isso é verdade. Os dois falaram esse assunto. É verdade isso aí. Então, foi uma luta muito grande, assim, que depois, para dar aula para os filhos, eu abandonei a minha propriedade lá e a aluguei aqui. No mês de maio de 73. Março de 74, 24 de março de 74, foi enchente, foi água quase no joelho dentro do meu mercado. Então foi um absurdo, né? E agora, essa semana, ainda teve perguntando sobre o cemitério ali em cima. Eu, quando era solteiro, plantei uma roça de milho com o meu cunhado, o irmão do Cilo, o Valdivino, lá em cima. E daí passava o rio, porque lá do outro lado não tinha estrada. Então aqui era muito ruim, passava o rio ali onde era o Nestor, que eu falava,
na frente da igreja a gente passava ali, o rio para o outro lado, Uhum. ia para lá. Ou se não, um trilho para ir para a serra. E dali da serra eles vinham para Arroio do Padre. Depois é que abriram essa outra estrada que tem ali para ir para Arroio do Padre. Uhum. Primeiro eu ia lá em cima, perto do cemitério lá, e depois vinha para Arroio do Padre ou ia para a Banda da Serra. Mas só uns trilhos. E Aí, uma outra pergunta, se o senhor fosse começar hoje, ia começar na roça de novo ou ia começar na cidade? Porque o senhor tinha comércio? olha, naquela época, quando eu não cheguei a servir o exército, mas eu fui, ia de a pé até na ponta do Ouro, já tinha estrada, daí já tinha a estrada, mas só não era ensaibrada, a 101. Eu ia até ali esperava até um carro cargueiro para pegar carona para ir até lá, perto de Torres, lá ia a pé de novo. Ia num dia, voltava no outro. Porque não tinha estrada, não tinha ônibus naquela época, né? A estrada tinha abrido ela ali. E o pessoal naquela época, a rapaziada, homem casado, tudo, só se via gente indo embora, abandonando para ir para a cidade. Já naquele tempo? Naquela época já começou a ir para a cidade, muita gente, né, ia para lá, e estava bem, em compensação, a estrada aqui estava mal. Mas é que as coisas hoje melhorou mais, porque o que colhia quase não vendia. Então, vendia nos Nune, que era na entrada do Nascimento lá, do outro lado do rio aqui, que fica desse lado, ou se não passava o rio e ia lá no Porto Alágio. Ali tinha um outro comércio lá que nós levava, o pai criava abelha, então nós plantávamos muito café, então vendia café, vendia mel, vendia amendoim, vendia feijão, mas era levar tudo de carreta lá para vender. Mas era bacatela, né? Levava uma porção de coisa, tinha pouco dinheiro, porque não valia quase nada. Uhum. E hoje, depois mais tarde, esse pessoal já queria voltar, já muita gente de lá que eu sei que tinha vontade de voltar para cá e não puderam voltar. E a cidade melhorou no começo quando eles foram, mas foi para um ponto que a cidade também foi ficando mais dificultosa para eles. E aqui na nossa interior, hoje melhorou muito, mais de 100%, porque hoje tudo que corre é vendido. E hoje temos estrada, o colégio também, da minha casa para vir, eu passava o rio de a pé, e desde que eu saía dali onde o Jacob morava, ali, eu nasci e me criei ali. Desde que eu saía de casa, era calça arregaçada de pé no chão, porque era lodo. Passava o rio, chegava do outro lado, sem um casaquinho, tremendo que nem uma vara verde. Uma vez o professor pedia para nós ir para o sol, para se esquentar um pouco, para poder depois estudar. Porque não dava o frio, e não tinha possibilidade de comprar um casaco também, um calçado, né? Muito bem, já passamos das 19 Certo, horas, agradecemos muito, seu Oscar. Eu vou por cortar, porque senão nós vamos amanhecer aí. A história é comprida, né? Então eu quero agradecer o convite, agradecer tudo ao pessoal que estão escutando aqui. Eu não sei se o pessoal não me conhece, eu sou Oscarlino Jacob, nasci e me criei aqui entre meio o mercado, que foi eu que construí com os filhos, e o pavilhão do meu filho ali. Então, eu moro ali. Tá. Muito bem. Uma boa noite para todos. Obrigado. A quinta semana da alimentação saudável de Itati contou com 3 depoimentos muito importantes.
do seu Shimomura, do seu Bento e do seu Oscarzinho. Eles representam as comunidades que chegaram e que habitam o nosso vale do Rio Três Forquilhas. A Semana da Alimentação Saudável é uma ação, ela é promovida pelo município de Itati, mas esse município está neste vale que recebeu imigrantes alemães a partir do ano de 1827, quando eles entraram, então, aqui. Mas este vale também não é só dos descendentes de alemães, é, sim, dos imigrantes japoneses que aqui chegaram, e o seu Shimomura, então, representou este grupo, né? É também de toda a comunidade afrodescendente, né, que foi representada pelo seu Bento. Isso mostra como somos plurais, né, como essa sociedade ela é diversa, né, e gravar esses depoimentos é muito importante, não só pela coleta, né, por recolher, né, o que essas pessoas têm para dizer, mas porque também, né, este grupo de trabalho está criando fontes, né, para pesquisa, fontes para a história, né, e colher, então, né, nós chamamos de história oral, colher esses depoimentos, né, principalmente dos mais idosos, é de fundamental importância, né. Com eles, nós temos uma série de informações, e sem eles, essas informações são perdidas, né. Então, fica o registro dessa ação importante aqui, da 5ª Semana da Alimentação Saudável de Itati. Tiago, de Capão da Canoa. Do meu lado está o Vinícius, meu amigo, meu irmão. A gente compõe música que fala sobre a natureza. Nós aqui de Itati, Terra de Areia, Maquiné, Capão da Canoa, somos pessoas abençoadas de morar num lugar com tanta vida, com tanta diversidade de culturas. E o litoral recebe esse nome porque ele tem um litoral também. A gente está na beira do mar. Na beira do mar, a gente tem um contato com uma outra biodiversidade que não é a biodiversidade terrestre, é a biodiversidade marinha. Infelizmente, as nossas praias estão ficando cada vez mais contaminadas e prejudicadas com o lixo, por ter também um turismo exploratório, uma especulação imobiliária. Então a gente vem aqui na terra de vocês para a gente se nutrir um pouco também com esse carinho de vocês, com o cuidado de vocês com a natureza, para poder levar isso de volta para um lugar que está cada dia mais escuro, que é Capão da Canoa, onde as pessoas têm cada vez menos perspectiva de ter uma vida saudável, de ter uma vida de cuidar de si, de poder se encontrar num lugar amplo e arejado e rodeado de verde, para poder falar de coisas boas e de pensar num futuro melhor. E esse é o nosso trabalho autoral, a gente espera que vocês gostem. Nós somos o barulho da onda. É bom dormir com o barulho da onda e sonhar que se mora no mar. A nossa casa é uma grande concha acústica para a gente tocar. E formamos um cardume e fizemos proteção. Aumentamos o volume do grave do violão pra tocar em tambores do reggae jamaicano. Jamais silenciamos frente à morte do oceano. Volta e meia quando olhava ao céu, via Djadja desenhando com pincel. Pedia a ele que nos desse a inspiração para o cardume encontrar sua direção. Um novo espelho pra quem perdeu seu reflexo. Uma nova dimensão quando essa fica sem nexo. Uma nova rota quando a estrada fica escura. Só mais uma nota antes do fim da partitura. E volta e meia quando olhava ao céu, via Djadja desenhando com pincel. Pedia a ele que nos desse a inspiração para o cardume enfrentar o tubarão. É bom dormir com barulho
sonhar que se mora no mar. A nossa casa é uma grande concha acústica para a gente tocar. E formamos um cardume e fizemos proteção. Aumentamos o volume do grave do violão pra tocar em tambores do reggae jamaicano. Jamais silenciaremos frente à morte do oceano. Volta e meia quando olhava ao céu, via Djadja desenhando com pincel. Pedi a ele que nos desse a inspiração para o cardume encontrar sua direção. Um novo espelho pra quem perdeu seu reflexo. Uma nova dimensão quando essa fica sem nexo. Uma nova rota quando a estrada fica escura. Só mais uma nota antes do fim. E volta e meia quando olhava ao céu, via Djadja desenhando com pincel. Pedi a ele que nos desse a inspiração para o cardume enfrentar o tubarão. É bom dormir com o barulho da onda e sonhar que se mora no mar. A nossa casa é uma grande concha acústica para a gente tocar. Obrigado, família. Assim chegamos ao final dessa jornada, encerramento da 5ª Semana de Alimentação Saudável, com histórias de nossa terra, ouvindo esses senhores de muita experiência e ouvindo também a apresentação dos povos indígenas. E vou chamar agora para declarar, então, encerrada a semana, o nosso prefeito municipal, Floriverpo, e vamos de novo juntos aí com a turma do grupo de trabalho, nos unir aqui na frente e no fim vamos levantar as mãos todos juntos e gritar um viva Semana da Alimentação Saudável de Itati. Boa noite, Flori, obrigado pela presença, a palavra é sua. Momentos de muita emoção, pastor, estar aqui ao seu lado e ocupar o espaço que há pouco ocupou o seu Oscar, o seu Bento, o seu Shimomura, os indígenas. Que honra para nós fazer parte dos exemplos que vocês fizeram o nosso vale melhor, que nos dão essa oportunidade hoje de viver num mundo melhor pelo suor de vocês. Suor do agricultor, que fez de uma agricultura difícil, mas constante, em que hoje a gente pode também fazer parte dessa alegria de ter vivido essa Semana da Alimentação Saudável. Tenho dito que essa semana representa muito mais do que essa data marcada. Essa semana representa essa compra curta direto do nosso agricultor. Nasceu na Semana da Alimentação Saudável. A nossa merenda da nossa escola, que é o orgulho para nós pais, nasceu aqui na Semana da Alimentação Saudável. Dito isso, pastor, que alegria poder encerrar essa e se emocionar e dizer que logo ali vem a próxima, dando saudade já dessa que está passando. Eu quero convidar o nosso grupo de trabalho para curtir com nós esse último adeus a essa quinta-feira. Aliás, essa 5ª Semana da Alimentação Saudável. Obrigado. Vamos fazer um círculo aqui. Venham aqui para frente. Também o senhor, seu Oscar, seu Bento, os que estão por aí.
a Dimé lá, a diretora, vem todo mundo aqui para frente, Odir, os jovens, vamos ficar aqui de frente e vou convidar a Samantha para dirigir o momento de... Vamos fazer um Viva para a semana, vamos fazer? Viva a Semana da Alimentação Saudável de Itati!